Bom dia mais uma vez. Vamos discutir agora as principais propriedades de uma matriz transposta. Lembro que a matriz transposta é quando nós trocamos linhas por colunas, ou quando nós fazemos a matriz com os termos IJ e na matriz com os termos JI. Então, seja a matriz transposta A elevado a T IJ, que é igual a AJI. O Teorema 149 nos informa que, se os tamanhos das matrizes são tais que as operações indicadas podem ser efetuadas, então A transposta da transposta é igual à própria matriz A. Ou seja, se a gente trocar linhas por colunas e depois trocarmos as linhas pelas colunas, fez as duas operações duas vezes de troca e volta para a situação inicial. Nesse contexto aqui, ainda da letra A, eu gostaria de lembrar o seguinte, que uma matriz identidade, a transposta de uma matriz identidade é a própria matriz identidade. Lembre que se a gente pegar as linhas e trocar por colunas, na matriz identidade nós temos 1 e todas as outras entradas 0, a segunda linha é 0, 1 e todas as outras entradas 0, e assim sucessivamente. Se nós trocarmos linhas por colunas, a diagonal principal continua a mesma. Então, a matriz transposta de uma identidade é a própria identidade. Vamos para a letra B. E isso é fácil de nós percebermos que também deve ser válido e nós podemos escrever isso facilmente, essa prova. Da mesma forma, a constante K vezes A tomada transposta é igual à própria K vezes A transposta, onde K é um número, um escalar qualquer, um número real, no princípio. E aqui a última propriedade que é mais difícil de se provar, a letra D, A vezes B transposto é igual à ordem inversa. Quem é a transposta da multiplicação de A vezes B? Nós tomamos a ordem inversa da multiplicação tomada transposta. Então fica B transposto vezes A transposto. Esta propriedade tem a prova no livro, eu não vou mostrar ou deduzir isso com vocês dessa vez devido ao tempo. A demonstração não é tão complicada e tem no livro, vocês já são capazes de raciocinar, organizar as passagens e escrever da forma que o livro diz, a ponto de vocês obterem a resposta. E vai se usar, eu já deixo aqui de pronto, esta a forma escrita da multiplicação de uma matriz A vezes B como sendo I vezes J. Não é complicado perceber que, se a letra D é satisfeita, uma matriz A vezes outra matriz tomada transposta é igual a ela, a segunda matriz transposta vezes a primeira matriz transposta, ou seja, a ordem inversa. O que ocorreria se nós tivéssemos uma multiplicação de N matrizes? A forma de induzir o raciocínio e resolver esta afirmação é se nós percebermos que nós podemos escrever A subíndice 1 vezes A subíndice 2 como uma nova matriz, que também vai ter uma transposta. Por exemplo, A subíndice 1 vezes A subíndice 2 vezes A subíndice 3, a gente escreve A subíndice 1 vezes A subíndice 2 como uma única matriz, a multiplicação, a gente chama de A asterisco multiplicado por A3 e a gente pode aplicar isso, a propriedade anterior, a letra D, porque aí só vamos ter duas matrizes, resulta nessa multiplicação aqui dos três termos. Se a gente aumentar mais para 4 multiplicações de matrizes que têm transpostas, e aí o fato é o seguinte, nós vamos simplesmente aumentar o número de interações e argumentar da seguinte maneira, a gente pega duas matrizes e representa como se fosse uma única e duas multiplicações de duas outras como se fosse outra matriz, nós vamos ter só duas. Então a gente sempre vai poder representar um número de matrizes maior por um número menor, multiplicando. Se a gente dizer, não, a multiplicação dessa matriz resulta numa nova matriz que eu vou chamar de A alguma coisa. Então dá para se provar para 3, 4 e aí fazer uma indução de raciocínio no procedimento. E a gente chega aqui, a transposta de um produto de um número qualquer de matrizes é igual ao produto de suas transpostas em ordem inversa. Então aqui nós temos a multiplicação de N matrizes A subíndice N. A transposta dessa multiplicação, a gente pega essa última aqui, que vai ser a primeira agora, A subíndice N transposto, vezes aí, a penúltima vezes ela, a antepenúltima, e assim sucessivamente até a terceira, a segunda e a primeira, na ordem inversa aqui, ó, em ordem inversa. Invertibilidade de uma transposta. O teorema 1.4.10
ele afirma que se é uma matriz invertível, então A transposto também é invertível, e A transposto a menos 1, ou seja, a inversa de uma matriz transposta A, é igual a A menos 1 tomada a transposta. A prova desta afirmação do teorema, dado na equação 4, ela é obtida se nós usarmos o teorema 1.4.8, a letra D. Vou já voltar lá. Mas o caminho é, tem dois passos. O primeiro passo é pegar esta parte e perguntar, matriz A vezes A transposto vezes A menos 1 transposto, isso tem que dar a identidade. Da mesma forma, a matriz A menos 1 transposta vezes A transposta é igual à identidade. Ou seja, esta matriz aqui vezes A transposto dá a identidade. Então, a inversa de AT a menos 1 é AT. E a inversa, a gente mostra que a inversa disso aqui é AT, multiplicando de ambos os lados. Qual o procedimento? Tomando a parte D do teorema 1.9, eu vou voltar lá rapidamente. Então, nós temos aqui a letra D. A vezes B, AT é igual a B elevado a T vezes A elevado a T. Então, se a gente tiver a multiplicação de duas matrizes, a transposta dela é B transposto vezes A transposto. A gente vai igualar o lado direito ao lado esquerdo lá, nessa ordem. Multiplicação de duas matrizes transpostas vai ser igual a, na ordem inversa, a última vezes a primeira tomada transposta. Então, seja esta a propriedade D, nós vamos então pegar esta primeira igualdade aqui, escrever aqui, e abrir ela como? Note que aqui a gente tem a multiplicação de uma matriz transposta vezes outra transposta. Então, isso vai ser igual a última daqui vai ser a primeira vai ser a última, tomada transposta. A multiplicação entre parênteses resulta na identidade. A identidade, a transposta é a própria identidade, como nós começamos a nossa discussão ainda há pouco falando. Pegarmos essa segunda relação aqui da igualdade, nós vamos escrever aqui A menos 1 transposto vezes A transposto, e mais uma vez usando o teorema, a letra D do teorema 1.4.9, nós temos que esta multiplicação de duas matrizes transpostas é essa última matriz vezes a primeira tomada transposta. Ora, A vezes A menos 1 é a identidade, tomada transposta, da identidade da transposta, que é a própria identidade. Então, isso completa a nossa prova. O exemplo 10, que é para verificar esse teorema 1.4.10, nós temos esta matriz A dada, uma matriz 2 por 2 com estas entradas. Quem é a transposta dela? Nós vamos trocar linhas por colunas, nós vamos ficar com menos 5 e menos 3 nesta coluna e 2 e menos 1 nesta segunda coluna. Ok, se nós usarmos o teorema 1.4.5, nós vamos poder obter a inversa de A. A inversa de A é obtida verificando se o determinante dessa matriz, menos 5 vezes 1, vezes menos 3 vezes menos 2, que dá 6, é diferente de zero. Então, nós vamos ter menos 5 mais 6, que dá 1. Então, é diferente de zero. A inversa existe e é dada pela troca das entradas da diagonal principal, fica menos 1 e menos 5, bem como multiplicamos a diagonal secundária por menos 1. Menos 3 fica 3 e 2 fica menos 2, e nós dividimos por 1 sobre o determinante que é 1, que fica a própria matriz. Como nós procedemos para obter a transposta desta matriz A menos 1? Nós temos aqui escrito desta maneira, então nós temos A menos 1 que está aqui ao lado, e nós vamos obter a transposta. É a transposta dessa matriz, nós trocamos linhas por colunas. A primeira linha dá 1 e 3 aqui como coluna, essa segunda linha, menos 1 e menos 5, se torna uma coluna. Qual outra maneira de nós obtermos a matriz transposta? Nós escrevemos dessa maneira, a matriz A transposto A menos 1, nós podemos pegar a transposta, que nós já sabemos quem é de A, é dado por isso aqui, e nós obtemos a menos 1 dela usando o teorema 1.4.5. Fazendo isso, nós percebemos que o determinante é diferente de zero e é 1, ok? Da mesma forma desta aqui, e nós invertemos estas entradas da diagonal principal, fica 1 menos 5, e aqui nós trocamos o sinal, fica 3 e menos 2, 3 e menos 2, e dividimos pelo determinante, que é 1 sobre 1, que não altera a matriz. Esta matriz aqui é igual a esta matriz, nós percebemos transposta da inversa de A é igual a transposta de A tomada a inverso. O resultado 1.4.10 está mostrado para números aí. Só que o resultado que nós obtivemos vale para qualquer matriz, de ordem 2x2, 3x3, para qualquer matriz. Desta forma, as provas que nós fazemos servem
de forma geral. Okay? E aqui nós tomamos alguns exemplos com números. Dando sequência, nós podemos nos perguntar se existe alguma classe de matrizes para operações elementares. Existem operações elementares? Sim. Essas matrizes elementares estão associadas a processos elementares e é um método para se obter a inversa de uma matriz qualquer. Ela é muito útil, muito prática e nós vamos ver na próxima sessão, na sessão 1.5. Até a próxima e fique conosco.